Bom, eu sou Daniele Chacon, eu sou de Mogi das Cruzes, São Paulo. Fiz minha faculdade em Alfenas, Minas Gerais. Então, eu sou um pouco paulista e um pouco mineira. Sou cardiologista, né, também. Ecocardiografista. Então, Asdrubal, eu procurando, logo que começou a pandemia e tudo, né, eu tive que me reinventar dentro da medicina e tal. Comecei a atender online, né, muitos pacientes solicitavam, né, atualmente eu trabalho com ecocardiograma, né, então eu parei de clinicar já tem alguns anos e atendia mesmo no domiciliar, né? Mas quando veio a pandemia, muitos colegas médicos que clinicavam pararam, né, de atender naquele momento e tal, e os pacientes desesperados e procurando e tal. Eu tinha contato com muitos pacientes ainda que eu atendia na época que clinicava, e aí então tive que começar a atender online. E depois isso foi ficando, né? Foi vendo que dava para acontecer e tudo mais. Só que eu sentia a necessidade de não, será que eu estou fazendo certo? Será que esse caminho é o ideal? É desse jeito, né? Aquela ansiedade de realmente estar fazendo certinho, de estar dentro da lei, dentro da legislação, estar cumprindo, não está saindo fora de nenhum aspecto dentro do CRM e tal. E isso me fez procurar alguma capacitação dentro da telemedicina, né? Então eu comecei a ver a procurar mesmo ali no YouTube, no Google, né? E começaram a aparecer algumas coisas, e numa dessas apareceu o curso, né? Telemedicina na prática, e aí eu fiz em abril, né, o workshop, que foi durante uma semana, né, e tal, e logo em seguida eu já comprei o curso e tal, porque eu achei muito legal, muito bacana mesmo, e comecei a fazer. O maior medo era de repente, estar fazendo algo que fosse além daquilo que eu podia fazer como médica, que não fosse alguma coisa legal, sabe? De estar fora, de estar infringindo alguma coisa, né, legal mesmo, de código de ética. Então, esse era o meu maior medo, né? Na hora que comecei, puxa, será que eu orientar meu paciente dessa forma aqui, eu posso fazer isso? Puxa, ele tem um aparelho de pressão em casa, eu posso pedir para ele medir e eu verificar aquilo, né, e tal. Então, esse era o meu maior medo, né? Eu vou fazer um atestado, posso fazer um atestado com assinatura digital e, né, e tudo mais, como a gente faz a receita, né? E esses eram os maiores receios. E que cai a ficha que a telemedicina ela sempre foi feita, só que de uma forma totalmente informal, e que às vezes muitos médicos ficam, né, com medo e tal, e na verdade isso que se é feito dessa forma é muito mais perigoso, né? É muito mais perigoso, porque não está registrado, você não tem respaldo nenhum. Então você começa a pensar, falando, puxa, né? Peraí, aquilo de responder uma pergunta no WhatsApp, de ver uma foto e tal, e aquilo não está mesmo estruturada dentro de uma consulta, dentro de um prontuário, isso é muito mais perigoso, né? E até para o paciente, porque você pode chegar e falar, não disse isso, imagina, você entendeu errado. E isso tudo, o próprio paciente, né, fica sem esse respaldo. E a questão até de, por exemplo, você pode fazer uma receitinha para mim? Você pode fazer um atestado para o meu filho, né, para a escola? Porque ele faltou hoje, que estava com uma rinite atacada e tal. E a gente sempre fez isso para amigos, para familiares, né? E isso tudo estava desvalorizando o nosso trabalho. 80% do diagnóstico
clínico que a gente vai fazer, daquela hipótese diagnóstica, ela vem da conversa, né, com o paciente e tudo. E eu percebo isso, que na telemedicina é fundamental, é a ferramenta que você tem, né? Então você vai ficar muito mais atento, muito mais ligado, prestar muito mais atenção em pequenos detalhes que às vezes até numa consulta ao vivo pode passar despercebido, porque você tá com pressa, tá pensando no outro paciente que está lá na recepção, na secretária que está te mandando uma mensagem e tal. Então, dentro da cardiologia, isso também faz total sentido, porque a história clínica, os pequenos detalhes, aquela anamnese de saber realmente como que é essa canseira, em que momentos que você sente, né, essa dor no peito, como é que ela tá se apresentando, isso tudo vai ficando com muito mais detalhes, muito mais rico. E aí vem a questão, né? E a ausculta cardíaca? Como que faz? Infelizmente, a gente não vai ter acesso à ausculta cardíaca, né? Mas quando a Mas gente... eu falo que ainda, sabe, doutora? Ainda, tá? Ainda, né? Esse detalhe, então, ainda não. Então, e aí o que acontece? Normalmente, quando o paciente é um paciente já cardiopata, que faz acompanhamento e tudo, normalmente eles têm o aparelho de pressão em casa, né? Eles já têm esse hábito, tudo, de ter, para ter um controle melhor da sua pressão e tudo mais. Então, durante a consulta, eu sempre peço para que ele faça essa aferição da pressão arterial junto comigo, né? Ele pode até me apresentar lá como é que estava dando aquele mapa, né, que a gente coloca ali de controle de pressão arterial, eles apresentam tal, mas não, agora vamos medir comigo. Então eu oriento como que tem que ficar a posição do braço, como que tem que estar as pernas, na cadeira direitinho, né, para essa pressão tá ok, a posição do manguito no braço, ou se é aquele de punho, né? Não é tão recomendado, mas às vezes é o que o paciente tem, né? E aí eu peço para, normalmente, ou o próprio paciente ou o familiar que está acompanhando, para colocar a câmera do celular bem direto ali no monitor que está medindo a pressão arterial. E aí o coraçãozinho vai batendo ali, né? E vai batendo, batendo, e com isso a gente consegue, inclusive, ver como é que está o ritmo, porque ele me sinaliza, né? Porque quando tem ali um ritmo irregular, ele bate 2 vezes seguido, não fica aquele batimento compassado. Então você, opa, peraí, esse paciente pode estar em arritmia, pode estar com alguma coisa, e aí já chama a atenção. Tem muito isso, né, da gente achar que, de repente, porque é online, então eu vou cobrar mais barato e tal. Na verdade, a gente tem que fazer o mesmo valor, né? O que a gente é orientado é o que está agora aí na legislação, né? Porque o médico, o trabalho dele ali de raciocínio clínico é o mesmo. Quando teve aí o advento da pandemia e tudo, eu cheguei a fazer algumas consultas, alguns atendimentos, e aí depois os médicos, os colegas começaram a voltar a atender, né, e tal, e aí isso foi diminuindo, né? Eu fazia ali 2, quando 3 no mês, né, um atendimento, era bem esporádico. As portas foram abrindo, 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 e hoje em dia, isso porque tem um pouquinho mais de um mês, né, que eu fiz lá o workshop e comprei o curso de vocês, ainda estou fazendo as aulas, né? Você já fez bastante aulas, já praticamente tudo, né? E aí, então, assim, e hoje em dia, por exemplo, 5 na semana, né? Então, assim, os meus horários também não são tantos, né? Por conta da demanda de exames e tudo, mas tá sendo bem legal, um retorno bem legal para quem está começando, assim, né? Ativamente, né? Nessa área. Porque você tem, né, os outros horários, né, ocupados e tal, e aí você faz essas consultas, assim, de telemedicina, tu já faz no horário, por exemplo, que você já retornou para sua casa, que você está no seu escritório.
E fica confortável também. Você acha bom também? Eu fico confortável, fico com os meus filhos, né? Não Sim. preciso que ninguém esteja com eles, né? Tal, para eu Uhum. poder estar trabalhando, entre um atendimento ou outro, dá para dar uma assistência ali, tá tudo bem, tá tudo certinho e tal, né? Você já Sim. está em casa. Se o paciente faltou ou atrasou, você está em casa também, né? Tem essa facilidade também. De que eu estava na casa dos meus pais, que em Mogi também, mas o paciente precisava fazer um retorno, né, de uma consulta, já estava com os exames e tudo, e precisava fazer um retorno. Aí eu falei, tudo bem, posso agora, você pode agora? Então tá bom. Eu daí até comentei, né, com minha mãe, falei assim, só um minutinho que eu vou fazer um atendimento e já volto. E então, assim, isso facilita, né, porque você pode estar presente sem te atrapalhar no teu convívio ali e dar uma assistência. O paciente não se sente desamparado. Puxa, o médico eu lembro quando eu atendia que a gente não podia nem falar que ia tirar uma semana de férias porque eles ficavam desesperados, né? E agora? Com quem que a gente vai passar? E se minha pressão subir? E às vezes estava tudo bem, às vezes o retorno era só para daqui 3 meses e tal. E tendo essa ferramenta, você pode dar essa assistência para o teu paciente, né? E essa tranquilidade. Não, olha, eu vou estar lá no meu congresso e tudo, mas se precisar, a gente marca, a gente conversa. E dentro da cardiologia tem muito isso, principalmente do paciente que você já conhece, né? Você já sabe quem ele é e tudo. Então aí você chega e fala, olha, não, subiu a pressão, calma, vamos fazer assim, toma mais um desse comprimido e tal, né? Vamos mudar a dose desse. E ele não fica perdido, né? Ou às vezes, eu vou atender, vou marcar com a doutora, mas é só daqui 20 dias, né? E aí nisso a pressão até sobe mais, né? Porque fica desesperado. Porque uma das principais coisas que a gente trabalha com os pacientes é a questão da ansiedade, né? Gerada pelos problemas de saúde ou uma dúvida, né? Às vezes até um resultado de exame que para nós, que temos o conhecimento técnico, às vezes aparece lá uma alteração que não tem nenhuma correlação com a clínica do paciente, que seja às vezes um desvio da normalidade, né? Uma pequena alteraçãozinha, né? Vamos dizer que, né, dois pontinhos acima, né, do Isso, que o ponto de referência, e um desvio da normalidade, aquilo pode gerar uma angústia enorme numa pessoa, né? Que não tem um conhecimento técnico. E aí, ele tendo acesso ao médico dele, ou à médica, né, que acompanha ele já podendo falar, isso já resolve o problema dele, né? Tira todo o peso, né? E cria maior vínculo, né? Eu sempre valorizo muito essa questão do fortalecimento da relação médico-paciente, e eu vi que a telemedicina ajuda muito nisso, porque se o paciente está angustiado, com uma ansiedade muito grande, e não conseguiu falar com o médico ou a médica que acompanha ele vai procurar outro. Né? Ele vai procurar resolver aquilo. Ou lá no Dr. Google, né? Ou no balcão da farmácia. Exatamente. E aí é que mora o perigo, né? Exatamente. E aí é que mora o perigo de uma automedicação, né? Tomar o remédio do vizinho, né? Quando ainda vai lá no farmacêutico e tem uma pessoa um pouco mais orientada, né, ajuda, né, mas o problema maior é que é ali com o do vizinho, não, eu tomo esse daqui, ó, quando eu tomo, e aí é que é complicado, sem ter que abrir mão daquilo que eu já fazia, então, sabe, foi muito, muito bom, assim, ter essa regulamentação, assim, dá uma tranquilidade maior, né? De eu poder estar fazendo realmente medicina da forma correta, que eu sempre prezo e tudo mais, sem abrir mão, né, daquilo que eu também amo, que é fazer o ecocardiograma e poder estar associando isso na minha vida, né? Um a mais, uma soma. E deixar principalmente assim para os nossos colegas médicos, né? Que assim, coragem,
né? Porque tá aí, a gente já fazia isso, a gente só precisa organizar, fazer de uma forma profissional, se cercar mesmo de informações para fazer da forma correta, para fazer da forma que realmente tem que ser a medicina, e falar para eles de que muitos pensam, eu escutei isso muito, né? De que, poxa, aí isso distancia o médico do paciente e tal. E o que eu tenho visto é muito pelo contrário, né? Assim, a gente está podendo estar realmente na necessidade do paciente, naquele momento que ele precisa de você, você está ali junto dele, orientando e tudo mais, e dentro da realidade dele, conhecendo a realidade dele, junto com os familiares. Pela telemedicina, eu vejo que a gente tem até uma participação maior dos familiares, porque muitos, às vezes, não acompanham a consulta porque não pode, pelo horário, né? Estão em trabalho e tudo. Aí, às vezes, vem um vizinho ou um sobrinho que não sabe muita coisa, né, para ajudar. E na teleconsulta, a gente consegue isso, né? Que o familiar que, de repente, está mais a par ou que cuida e tal, esteja ali presente e tudo mais, e tirando suas dúvidas, conhecendo o médico que cuida, né, e tudo mais, começar a ter coragem, mas assim, com responsabilidade, que se capacite para isso.